Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach, mentor na comunidade Amadurecendo em Cristo, Pinhais, Paraná. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de algo bem simples até, mas que para quem não compreende a realidade da palavra, a verdade da palavra de Cristo, acaba se tornando bem complicado e um problemão de décadas, muitas vezes, na vida das pessoas, que é como ser transformado pela palavra de Cristo. Como ser liberto pela palavra de Cristo. Muitas pessoas têm questões de libertação, existem cultos de libertação, não só de espíritos malignos, obviamente, mas também de libertação de problemas, vícios, pecados e tudo mais. E muitas vezes essa pessoa participa de diversos seminários, eu já fiz isso, já participei de diversos seminários de libertação, cura, libertação e tudo mais, e não chegavam a objetivo algum. E aí eu ficava perguntando, será que eu estou encalacrado, né, de ação maligna, opressão maligna, de uma obra tremenda da carne, ou existe algo que eu desconheça? Com o tempo, obviamente, o Senhor foi trazendo luz, o Espírito Santo revelando algumas coisas, e a palavra de Cristo foi adentrando ao meu coração, e eu entendi algo muito simples, queridos. Tudo aquilo que você quer ser liberto, primeiro, número 1, sem sombra de dúvida, você precisa querer. Em outro vídeo falei sobre a libertação da pornografia, mas eu fiquei 18 anos orando, participando, pedindo oração e tudo mais, e nada acontecia, mas eu de verdade, no fundo do meu coração, não queria. Né? O que eu queria é que saísse aquela vontade para eu não ter o acesso à pornografia. Mas no fim das contas, essa vontade permanecia e eu fazia a vontade da minha carne. Mas voltando aqui, como ser liberto? A palavra de Cristo nos diz em Romanos 12:2... Não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sejam renovados pela transformação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Filipenses 4:8, nós vamos perceber algo muito interessante. Eu não consigo recitar para vocês agora, mas quando você lê lá, você percebe ali o apóstolo Paulo nos dando uma indicação no que nós devemos pensar. Eu amo isso. Na tradução King James, principalmente ali no final, está escrito: nisso pensai, ou pensem nessas coisas, naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que traz edificação. E Provérbios, Salomão diz o seguinte, né? Acima de tudo, guarde o seu coração. Mas eu gosto de outra tradução, que é no mesmo versículo sobre guardar o coração, mas ali aquela tradução diz: guarde o que você pensa, porque o que você pensa dirige a sua vida. Então, aquilo que você quer libertação, você precisa se encher da palavra. Eu quero ser liberto da pornografia, da imoralidade sexual, de um caso adúltero, de um, sei lá, o que for. Você vai precisar se abastecer do quê? Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Do Espírito, porque quanto mais do Espírito eu tenho, porque eu sou o templo do Espírito Santo, como a palavra do Senhor nos diz isso lá em Romanos, se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu preciso me encher do Espírito. Então eu preciso receber palavras que falem do Espírito, de como ser cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. E se eu sou orgulhoso, sou arrogante, sou egoísta, né? Eu não consigo ter relacionamentos porque sou um egoísta, arrogante, soberbo, né? Um pretensioso, orgulhoso. Então eu tenho que me encher do quê? De serviço. Todo egoísta e todo orgulhoso, ele não sabe servir o outro sem querer algo em troca. Então eu tenho que me encher do que a palavra me fala de servir. Né? E se nós lermos lá em Filipenses 2, você já percebe nos primeiros 4 versículos Paulo dando a indicação de como fazer isso. Não pensem apenas nas suas coisas, mas igualmente pensem nas coisas dos outros. Ou seja, eu tenho que mudar a minha forma de pensar para pensar, assim como eu acho que minhas coisas são importantes, eu preciso pensar que as coisas dos outros são importantes. Eu sou liberto do egoísmo, da arrogância, do orgulho. Se eu quero ser, preciso ser liberto da humildade, preciso ser liberto do orgulho, da arrogância, como eu disse. Eu preciso me encher de humildade também, né? Porque aquele que pensa no outro é um altruísta, ele é humilde. Então você precisa se encher da palavra de Cristo nesse sentido, porque os seus pensamentos estão dirigindo os seus comportamentos. Não existe crença que não tenha nenhum efeito no seu comportamento. O seu comportamento é resultado do que você pensa. O seu comportamento é resultado do que tem dentro da sua cabeça. Então, os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus valores, os meus paradigmas, são aquilo que determina como eu ajo. Se eu brigo por qualquer coisa,
Se eu discuto por qualquer coisa, se eu quero ter razão, se eu sou um orgulhoso, se eu sou um egoísta, se eu penso só em mim, se eu sou um imoral, se eu... Não importa. Sua mente, a forma como você crê, você precisa identificar isso. E quem identifica isso não é você. Eu falei você precisa porque você precisa buscar o Senhor, né? Como aquela canção. Mas na verdade é uma recitação dos Salmos, né? Guia-me, Senhor, e me conhece. Sonda o meu coração. Mostra para mim o que tem dentro dele. Amém? Deuteronômio, a palavra do Senhor diz que o Senhor guiou o seu povo para o deserto para os humilhar, para fazê-los passar fome e para provar o que havia no coração deles. Não para o Senhor, para eles próprios. Então peça ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Mostra para mim o que existe de mal dentro do meu coração e eu quero me abastecer da tua palavra para ser liberto. É assim que você é liberto de forma fácil, rápida, objetiva, sem aquele drama todo, sem aquela coisa toda, aquela demora toda. Na verdade, é a palavra de Cristo e mudança de mentalidade. É simples assim. Amém? O evangelho, queridos, o reino de Deus é muito simples. As pessoas complicam demais. Demais. A palavra de Cristo nos diz lá em Provérbios assim: Deus fez as coisas simples, mas o homem as complica. Então pare de complicar o que é simples. Amém? Veja se você quer ou não quer ser liberto e depois se abasteça da palavra de Cristo. Se você tem algo que você não enxerga, os outros enxergam, pode ser que o Senhor esteja usando essas pessoas. Se é crítica, é Satanás te acusando, então ignora. Mas se é uma pessoa madura, uma pessoa espiritual, está falando ao filho, né? O Senhor quer tratar isso na sua vida. Aí ouça. Ou o Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo guiando o seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida, seja liberto pela palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.